Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre lançamento oblíquo. E para quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, você encontra muito mais aulas de matemática, física, química e biologia nesse endereço aqui, ó, www.quadro.com.br. Vamos começar a aula de hoje. Imagina que você tem aqui uma bolinha e alguém deu um chute nessa bolinha. Aqui a gente tem um jogador de futebol, a chuteirinha dele, né? O que vai acontecer com essa bola? Vamos colocar uma referência aqui, ó. O eixo Y e aqui o eixo X. Essa bolinha ela vai sair com uma velocidade V0, que forma um ângulo alfa com a horizontal, tá certo? Bom, essa bolinha sai, vai até uma altura máxima, atinge uma altura máxima, que eu vou chamar aqui de Y máximo. Depois ela começa a cair e atinge esse ponto aqui que eu vou chamar XA. Por que eu vou chamar de XA? Porque esse é o alcance da bolinha. Tá certo? Esse é o alcance. Então ele vem, atinge a altura máxima exatamente no meio do trajeto. Então isso aqui é XA sobre 2. Depois começa a cair. Como se comporta a velocidade desse cara? A velocidade dessa bolinha? Bom, agora vocês vão ver que o movimento, que o lançamento oblíquo, na verdade, é uma composição de movimentos, né? Uma composição de movimentos. Então, o que acontece? Olha, essa bolinha sai daqui, ela tem uma velocidade horizontal, que é o V0x, e uma velocidade vertical, que é o V0y. Quando ela está nesse ponto, o V0x não muda. Por quê? Porque ele não tem nenhuma aceleração na horizontal. Então, é sempre V0x. Mas por causa da aceleração da gravidade, esse V0y diminui. E a velocidade Vy ela vai diminuindo, diminuindo, até que nesse ponto aqui, ó, a bolinha só tem velocidade horizontal, tá certo? E o Vy, nesse caso, é igual a zero. Então o que acontece? Ó, a velocidade é sempre tangente à trajetória, tá certo? Ela é sempre tangente à trajetória. Nesse ponto aqui, ó, ela também é tangente. Por que tem essa componente aqui para baixo? Porque a aceleração que antes atrapalhava a subida do movimento, diminuindo a velocidade, agora reduz, agora acelera a descida do movimento, né? Aumentando a velocidade, né? Aumentando a velocidade na direção vertical. Aqui você tem um novo Vy e o V0x. E o Vx é sempre V0x, tá certo? Eu já consigo calcular aqui agora o VOx, né, o V0x, ó, porque V0x sobre Vy, na verdade, é igual ao cosseno de alfa, ou seja, o V0x é igual ao Vy, aliás, dividido pelo Vy, não, gente, desculpa, é dividido pelo V0, né? Dividido só pelo V0, dividido pelo V0, que é essa velocidade aqui, ó, que é a hipotenusa, né, desse triângulozinho retângulo. Então essa conta é igual a o VOx, ele acaba sendo igual ao quê? Ele acaba sendo igual a VO vezes cosseno de alfa, tá certo? E o V0, y, só a velocidade inicial, dividido pelo VO, é igual ao seno de alfa, porque cateto oposto sobre hipotenusa, que é o VO, ou seja, o VOY é igual a V seno de alfa. Eu já consigo escrever também as funções horárias desse movimento. Vamos escrever aqui as funções horárias. Funções horárias. Bom, primeiro, horárias. Primeiro na direção x. Na direção x, o que acontece com a aceleração? A aceleração na direção x é igual a zero. A x é zero. Na direção y, se aqui é o positivo, né? Então a aceleração y, olha, se a orientação para cima é positiva, então ela é negativa e vale menos g, tá certo? Aqui é o valor da aceleração. Lembrando que a aceleração também é um vetor. E como que fica a velocidade? A velocidade.
a velocidade na direção x, um Vx de t, é sempre constante e igual a Vox, que é V0 cosseno alfa. E a velocidade na direção y, em função do t? Bom, ele parte de uma velocidade inicial, que é o VOY, mas VOY é V0. É V0, aqui eu esqueci de colocar o V0. É V0 vezes o seno de alfa e multiplicado menos a aceleração, que é a gravidade, vezes o t, né? Porque, na verdade, é aquela função horária lá, né? Que V é igual a V0 mais AT. Só que, nesse caso, o V0 é o V0 seno y, velocidade inicial, né? Velocidade inicial vezes o seno de alfa, vezes o seno de alfa, porque aqui não é vertical. E a aceleração é menos a aceleração da gravidade, né? Porque é negativo e contrário ao movimento. Agora vamos escrever a posição. Como é que fica a posição? Na direção x, posição x de t, é sempre a velocidade, né? Na direção x, que é V0 cosseno de alfa, vezes o t. E como que fica a posição y de t? Y de t vai ser posição inicial, que é 0, mais velocidade inicial, que é V0 seno de alfa, né? Lembrando que é a projeção desse V0, que é a velocidade que a bolinha saiu na direção vertical, vezes o tempo, mais 1/2 de AT2, né? A função horária aqui da posição é S0 mais V0t mais 1/2 de AT ao quadrado. O V0 a gente já viu que é V0 seno de alfa. A aceleração é negativa, então fica menos 1/2 de GT ao quadrado. Tá joia? Na próxima aula a gente vai aprender a calcular o tempo de permanência dessa bolinha no ar, a altura máxima que ela atinge e o alcance máximo. Tá bom? Até a próxima aula.